Bom dia a todos. Mais um domingo, né? Que a gente está aqui reunido nessa casa de oração, né? Que a gente está alimentando, né, o nosso espírito, né? Independente do nosso alimento material, né? Que nós precisamos também. E eu sempre me preocupo, toda vez que eu tenho que fazer evangelho, em qual o assunto que a gente vai comentar aqui. Vai estudar, né? Porque eu estou estudando o assunto junto com vocês, né? E aí eu fico sempre naquela preocupação de trazer alguma coisa que nos ajude no nosso dia a dia, né? Do que nós temos, somos influenciados ou não, né? Para passarmos essa existência mais tranquila, né? E hoje eu escolhi para nós estudarmos um pouquinho um assunto que muita gente, até que faz evangelho também, não gosta de falar. Ou várias pessoas que trabalham em centros espíritas também evitam falar sobre esse assunto. Mas eu acho muito importante, porque nós estamos, qualquer um de nós, sujeito a sofrermos esse tipo de condição que eu vou colocar aqui. Então nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão, né? O que é isso, né? Obsessão. A gente acha que isso não existe, né? Ou que a gente nunca vai estar sujeito a ter um processo obsessivo. E a gente que trabalha em casa espírita vê a quantidade de pessoas que procuram, né, o centro por estar sofrendo com esse problema de obsessão. E o Livro dos Espíritos, né, livro codificado por Allan Kardec e publicado em 1857, quando ele codificou toda a doutrina espírita, ele fala muito sobre esse assunto. Fala sobre espíritos de modo geral e fala sobre esse assunto. Até porque o que é o Livro dos Espíritos? É um livro com 108 perguntas, né? 1080, perguntas, em que o Allan Kardec, em reuniões mediúnicas na época, através dos médiuns, ele perguntava, questionava uma série de coisas. E os espíritos, né, respondiam, através dos médiuns, as suas perguntas. Então, um livro de perguntas e respostas. Um livro de estudo muito bom para quem pratica a doutrina espírita. Então, eu peguei a pergunta número 459 do Livro dos Espíritos, que fala sobre esse assunto de obsessão. Então, Allan Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Aí eles respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Desde aquela época, né? Então, eles complementam ainda da seguinte forma: desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrai, desejando o mal. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te, os espíritos, né, maus, ajudar-te para a prática do mal. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que estabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Essa é a número 400, a explicação
da pergunta 466. Então, nós sabemos que todos nós vivemos cercados pelo mundo espiritual, né? Existem muito mais bilhões de espíritos desencarnados na Terra do que os bilhões de espíritos encarnados que somos nós. Tem muito mais, porque tem uma série de espíritos que estão aguardando, né? Aguardando uma reencarnação, né? Ou outros que se perderam e hoje são espíritos inferiores, continuam. Espíritos inferiores que nós chamamos desses espíritos maus e que viram obsessores de qualquer indivíduo. Então, a gente vai decorrer nisso, como que isso acontece e quais as precauções que nós temos para que isso não aconteça conosco. Você vê que eles falam que quando nós estamos desejando o mal, é que esses espíritos vêm para nos ajudar a fazer esse mal. Então, quando eu desejo bem, não vai me acontecer nada disso. Eu tenho que estar, né, predisposto a fazer o mal para qualquer pessoa ou para qualquer coisa. Aí eu vou sofrer, posso sofrer a influência de espíritos maus, né? Então, o que é a obsessão na realidade? É a ação persistente que um espírito exerce sobre um indivíduo. Então, uma ação persistente que ele exerce sobre qualquer um indivíduo, né? Ela apresenta caracteres um pouco diferentes, né? Porque vão desde uma simples influência moral, né? Em que não apresenta sinais exteriores perceptíveis, então a pessoa nem demonstra, mas ela está agindo, né, por influência desse espírito obsessor, mas não demonstra, não aparece, até uma perturbação completa que a pessoa tem, que seria o máximo que possa acontecer, eliminando todo o controle do organismo e das faculdades mentais. Então, isso existe, né? Então, que acontece na obsessão? É um domínio que esses maus espíritos têm sobre determinadas pessoas, né? Para quê? Para escravizar esses espíritos encarnados e fazer com que eles agem à sua vontade, sempre visando o mal. Nunca o bem. O bem é outro espírito, né? São os nossos amigos espirituais, que do outro lado estão também. É porque tudo isso que a gente vê aqui é através do pensamento. Não existe, a gente costuma falar assim, ele incorporou um espírito, né? Mesmo numa comunicação mediúnica boa. Não existe incorporação de espírito no seu corpo físico. Porque para que o espírito entre no seu corpo físico, o seu espírito tem que sair. E isso não existe, né? Então, a gente usa erradamente esse termo incorporar. Não é pelo pensamento. Tudo vem através do pensamento. E nós usamos, estatisticamente comprovado, apenas 10% do poder do nosso pensamento, nós encarnados, né? Agora, o espírito desencarnado, ele está livre, né? Ele tem muito mais possibilidade de entrar no pensamento do espírito encarnado, né? E como é que isso se dá? Qual é o mecanismo que acontece com relação a essa obsessão, né? Quando o espírito, bom ou mau, né, quer
atuar sobre o indivíduo, tanto mal quanto mal. Por assim dizer, né, ele vai através do perispírito. Então, mistura os fluidos, né, os pensamentos e as vontades, mistura do espírito desencarnado com o do espírito encarnado, do indivíduo, né? E aí essa mistura confunde o espírito encarnado. E aí que o espírito mal se aproveita dessa situação e domina, né, o corpo físico, fazendo com que as pessoas ajam de acordo com a vontade dele, mas fora do desejo do indivíduo, né? Fazendo coisas absurdas, comportamentos muitas vezes vergonhosos, né? Por quê? Porque não é ele que está querendo, é o espírito que está controlando o seu pensamento, né? E isso daí acontece muito. O que é importante quando a pessoa percebe que alguma coisa de anormal está acontecendo nas suas atitudes, que ela faz qualquer coisa e que ela, depois que fez, estranha ter feito aquilo. Por quê? Porque não é ela que está fazendo, não é da vontade dela, né? Então, normalmente, quando a pessoa tem esse problema, seja simplesmente uma deformação moral ou completa, ela procura uma casa espírita para ser tratada, né? Então é muito importante que a pessoa perceba que está havendo alguma coisa de anormal no pensamento dela, na ideia dela, para procurar ajuda, porque isso tem solução, tem ajuda, né? E de acordo com o caráter do obsessor, né? Quais são as causas que ocorrem, né, nesses casos? Duas coisas: vingança desse espírito. Nós não podemos esquecer que nós tivemos várias existências, tivemos relacionamentos com vários espíritos encarnados aqui, né? E mantivemos, né, infelizmente, inimigos no passado. Então, esses inimigos do passado, muitas vezes, vêm a ser o obsessor. Por isso que Jesus fala muito de conciliar-se com seus inimigos, porque essas inimizades que existiram nas nossas existências passadas, né, elas não morrem, não acabam com a morte, elas permanecem. E quando esse espírito que teve algum problema, simples ou grave, ele desencarna, o que ele vai fazer? Ele vai procurar aquele espírito encarnado que o prejudicou no passado. Lógico que a gente não se lembra disso, porque isso é apagado da nossa memória, essas coisas, senão não conseguimos. Obviamente que nós estamos falando existências lá atrás, né? Numa época que a gente não tinha a evolução que temos hoje. Nós evoluímos muito, nós melhoramos muito, tá? Cada existência o espírito procura melhorar-se, né? Por isso que ele está aqui, né? Até acabar com todas essas imperfeições, né? Então trazemos resquícios do passado ainda, e muitas vezes é o que motiva a ação de um obsessor, ou simplesmente porque o espírito que é mau, ele vai desejar o mal. Quer dizer, o prazer dele é fazer o mal para os outros. Então, às vezes não é nem inimizade. E aí a gente vai ver
como é que nós permitimos que de acordo com a situação que eu esteja naquele momento, eu permita que esse espírito interfira no meu pensamento. Então a gente tem algumas modalidades de obsessão. Essa que eu falo, que é de espírito desencarnado em nós, espíritos encarnados. Tem entre espíritos desencarnados também. Eles controlam, quando um desencarna e outro está perdido aí, não sabe o que vai fazer, desencarnado aqui na Terra, esse espírito controla, faz com que ele faça coisas erradas. Procure drogas, bebidas, ou fazer mal para alguém, espírito contra espírito. Agora, interessante que também tem obsessão de encarnado para encarnado. Parece que não é, né? Sabe por quê? Quantas pessoas vivem controladas por outros? Tem pessoas que não fazem nada se outra pessoa não mandar, não querer que ela faça. Então, isso é uma obsessão. É o encarnado com o encarnado, né? Aí tem pessoas que não fazem nada sozinho, né? E dependem de outros que fazem com que essa pessoa haja de acordo com a vontade dele e não da própria pessoa. Isso existe muito, né? Existe muito. Então, como é que nós combatemos essa pessoa que está obsidiada? De duas formas, né? Primeiro, porque essas pessoas normalmente procuram um centro espírita, quando elas percebem que tem alguma coisa errada. Isso acontece normalmente, né? Em qualquer centro espírita. Primeiro, pela fluidoterapia, que é o passe que nós tomamos aqui. Isso faz com que retire esse obsessor. Então a pessoa vem, né? O dirigente do trabalho vai dar um passe específico porque a pessoa comentou com ele que tem algum problema, que está estranhando aquela situação. Então ele é dado um passe em círculo, né? Específico para tirar esse espírito obsessor da pessoa. Lógico que isso não vai ser feito num passe só. A pessoa tem que fazer, o dirigente vai falar, nós precisamos fazer umas 10 sessões de desobsessão contigo. Então, a gente frequenta, por exemplo, todo domingo, a pessoa vem no domingo e continua vindo todo domingo, ou mais de uma vez por semana, para continuar. E aí, esse passe, né, que é de desobsessão, ele vai sendo trabalhado aquele espírito que tá no pensamento da pessoa, para que o plano espiritual, porque tudo isso que a gente faz aqui de passe, nós temos uma influência espiritual. Não somos nós que fazemos, nós somos instrumentos. Tudo que eu mando para alguém que eu estou dando passe, eu recebo lá do alto, porque lá eles sabem do que aquela pessoa precisa. Se ela está com problema físico, se ela está com problema mental, e na hora do passe, esses fluidos que o plano espiritual manda para aquela pessoa através do médium é que vai curar, que é a fluidoscopia, que chama fluidoterapia, que é a transmissão de fluidos. Então, uma das formas de corrigir esse processo obsessivo é através disso. Mas tem uma outra em que muitas casas espíritas têm, que são trabalhos específicos de desobsessão. Então, quando você precisa ter
médiuns, né, capacitados para fazer esse trabalho de desobsessão. Então, o que é isso? É uma reunião semanal só para desobsessão. Então, a pessoa, vamos considerar pessoas que estão com problema obsessivo. Ela vai no centro espírita, né, explica a situação dela, né, e aí, nessa reunião, vai ser feito um trabalho à distância dessa pessoa, ela não participa, à distância dessa pessoa, para conseguir que esse espírito pare de obsidiar a pessoa. Então você tem dois tipos de médium nessas reuniões. O médium que recebe o espírito, né, através do pensamento, e por psicofonia ele fala, o espírito fala para aquele grupo que está reunido, né, por que ele está fazendo aquilo, né? E tem um outro que é o doutrinador, que vai conversando com esse espírito que o médium está transmitindo, tentando, né, convencer aquele espírito a não fazer mais isso, né, e parar, e aí o espírito vai falar por que ele faz aquilo. Aí são aqueles inimigos do passado. Ele fala, por isso que a pessoa que está obsidiada, ela não pode participar da reunião, porque senão ela vai saber de coisas da vida passada que foram apagadas da memória nossa, né? Nossa memória propositadamente, né? Então esse é um choque para ela saber quem é aquele espírito e por que ele está fazendo isso em função do que ela tenha feito no passado. Então é a distância, ele fica à distância da reunião. E também não é numa única reunião de desobsessão que você vai conseguir, né, convencer esse espírito a largar aquela pessoa. São várias, uma vez por semana que tem essas reuniões, várias reuniões consecutivas. E você não pode chegar para a pessoa que está obsediada depois, né, um dia falar, ó, fizemos a reunião, você não pode contar o que aconteceu. Lógico, porque senão vai criar um trauma naquela pessoa. Mas tem que dizer que o plano espiritual está trabalhando para corrigir, mas que ela também tem que ajudar. Ela tem que ajudar pedindo para o plano espiritual, fazendo oração, né? Para que isso não aconteça mais com ele. O que é importante nisso tudo? Que essa condição de um espírito bom ou mau, né, se comunicar com a gente é sempre a causa principal, é a sintonia. Isso é muito importante, porque esses espíritos maus, eles estão numa sintonia bem baixa, bem baixa. Então eles só vão conseguir afetar a gente se nós também estivermos com uma sintonia baixa. Aí sim, né? E o espírito bom que quer se comunicar conosco, mesmo nas comunicações mediúnicas que a gente tem, né, nos centros, eu preciso estar numa sintonia de média para cima, para que ele consiga chegar a mim. Então, existe uma preocupação muito grande das pessoas, quando as pessoas estão num processo depressivo muito grande. Porque quando você está num processo depressivo, pesado, você está na pior sintonia que existe. Então você abre a sua guarda. Aí esse espírito mau tem condição de influenciar você. Porque quando a pessoa está num processo
esses processos, né, de desanimar da vida, né, depressivo, o que ela chega à conclusão? Ela não quer saber de mais nada. Ela se isola, ela acha que a vida dela não vale nada, que nada dela acontece, que era melhor ela morrer, não ter mais aquela vida. Aí é que o Espírito aproveita dessa situação e vai convencendo realmente, você tem razão, a sua vida é inútil, você precisa acabar, para acabar com isso, você tem que acabar com a sua vida. E muitas vezes você acaba causando, né, àquela pessoa o ato pior que pode existir, que é o suicídio, né? Então o processo depressivo é muito importante, né, numa obsessão, porque ele provoca isso. Então ele mesmo está chamando, porque ele está com a sintonia muito baixa. Então nós devemos nos manter sempre, procurar nos manter numa sintonia elevada, né? Então o que isso dá de lição para a gente, nosso dia a dia? Primeiro, estarmos bem conosco mesmo. Na hora que eu estou bem comigo, que eu gosto do jeito que eu sou, eu não quero acabar com a minha vida. Pelo contrário, eu quero continuar daquela forma, né? Então, eu estou bem comigo. Então, eu gosto de mim, com todos os problemas que eu tenho, eu aceito aquilo tudo, entendo que faz parte da minha evolução espiritual. E também estar bem com os outros, ou seja, não criar mais inimizades com ninguém. Porque se eu mantiver um inimigo ainda e ele desencarnar, provavelmente vai ser um obsessor para mim, né? Então, essas duas coisas. Procurar ter bons pensamentos, né? Ler bons livros, tem tanto livro que a gente pode ler, não só espírita, outros livros, né? Assistir, né, filmes, né, que nos eleve, não que nos coloquem para baixo. Então, é fazer isso no nosso dia a dia, porque aí, com essa sintonia alta que eu estou, né, com a vibração elevada, nenhum espírito mal vai conseguir influenciar o meu pensamento, né? Evitar cair em depressão. Toda vez que a gente sentir que está entrando em um processo depressivo, que isso é um grande mal que existe hoje. Existem muitas pessoas com problemas depressivos, né? Procurar reverter esse processo, fazer as coisas não com pessimismo, mas com otimismo, sempre achando que vai melhorar, que amanhã vai ser um dia melhor. Então eu passo a ser otimista e não pessimista, né? E isso aí vai fazer com que eu tenha uma sintonia sempre alta, né? Aqui, por exemplo, nós estamos com uma sintonia elevada, por causa do ambiente, por causa do evangelho, que não é meu, é do mestre, né? Porque nós estamos absorvendo esses ensinamentos, né? Mas a gente sabe que nosso dia a dia lá fora está sujeito a uma série de coisas que nos influenciam, né? Você está num trânsito, que vai brigar porque a pessoa te passou no carro, vai gritar, a sua sintonia vai lá para baixo, né? A sua vibração cai tremendamente. E você acaba fazendo uma bobagem, como a gente vê aí, né? Se eu estou com a arma, eu puxo a arma e atiro estupidamente na pessoa. Isso aí é o quê? É a falta do controle que eu tenho, né, dos meus atos. Então, é procurar sempre estar com a sintonia elevada, mesmo quando a gente não esteja numa reunião espírita ou uma reunião de qualquer religião, fora dela, porque aqui a gente está resguardado, mas lá fora não estamos mais, né? E a gente
tem que estar sempre prestando atenção no que está ocorrendo à nossa volta, né? Porque as influências negativas, até de outras pessoas, são muito grandes no nosso dia a dia. Não que não tenha influências positivas, logo que tem, mas tem sempre alguma coisa que vai nos tirar do sério. E aí nós precisamos controlar. Então, gente, era isso que eu queria ter trazido para nós conversarmos aqui. Um assunto meio pesadinho, né? Porque obsessão, mas são coisas que nós estamos sujeitos a passar por isso. E aí é só um alerta, né? Para todos nós nos preocuparmos para que isso também não aconteça com cada um de nós. Então, muito obrigado, que Jesus nos ilumine, nos ajude, né, a passar por todas essas dificuldades que nós temos, né, com fé e esperança, sempre. Que assim seja.